acho que os laboratórios de pesquisa da faculdade eles servem como um apoio à nossa formação em geral. Então, quando você opta por estar em um laboratório, você está optando para se formar de uma maneira mais aprofundada, não só na área daquele laboratório, como em diversas outras. Eu era do laboratório de psicologia do esporte, do LAPS, na UFG, na Escola de Educação Física, e, na minha visão, isso me ajudou muito com o entendimento acerca da mente dos atletas. Como que funciona a mente de um atleta desde sua formação até a mente de atleta de alto rendimento. Assim, uma troca com a comissão técnica, com cada atleta, o tipo de abordagem com cada um deles é diferente. A gente tem atleta que se motiva com feedback positivo, tem atleta que você precisa dar o feedback negativo para ele melhorar, tem atleta que você precisa mostrar um vídeo, já outros atletas, simplesmente na fala, ele já consegue fazer uma projeção mental e melhorar o que você está falando com ele. Então, assim, eu acho que hoje, para a gente ser muito bom analista, para você ser um cara diferente, você precisa de estudo, você precisa de uma comunicação muito boa e um dos principais fatores, você precisa trazer uma outra visão, porque o treinador ele já tem a visão dele do jogo, ele está assistindo o jogo de um ângulo. O auxiliar técnico, o papel dele também é auxiliar esse treinador e ajudar ele, dar apoio a ele. Então, nós temos como papel trazer uma visão que incomode, pelo menos, esse treinador, entendeu? Eu acho que é de suma importância que não só o analista, eu acho que várias outras profissões de futebol, mas principalmente o analista, ele tem um conhecimento, digamos que básico, ao menos, de todas as áreas, para você começar a entender o processo de treinamento e o que você pode falar e o que vai influenciar. Então, por exemplo, você vê um atleta que está performando mal no sprint, você tem que entender o processo de treino do sprint daquele atleta para você conversar com a fisiologia, por exemplo, ou com o DM, para saber se tem alguma biomecânica de movimento diferente daquele atleta, o que está acontecendo que ele não está performando o ideal, que a gente espera. Ao mesmo tempo, você tem que saber disso tudo para poder conversar com o treinador, entender de treinamento esportivo para você ter um nível de conversa bom com esse treinador e falar do mesmo sprint do jogador. Um retorno defensivo, por exemplo, ou um apoio de um lateral. Isso envolve uma série de fatores. Essa série de fatores inclui a mecânica do movimento, inclui o conceito tático, inclui o conceito técnico. Isso tudo, para você discutir, não isoladamente, você precisa se entender do todo, para você se comunicar com diferentes áreas. Porque senão o análise de desempenho vira só mais um cara que produz um relatório do que está vendo da equipe, do adversário ou da equipe que seja. E nosso papel não se prende só a isso. Isso é uma das funções, mas existe muito mais atrás da função de analista de desempenho. E o nosso papel é suportar a decisão e ser informativo. A gente informa as coisas. Eu acho que assumir protagonismo, um analista não deve assumir o protagonismo de uma equipe. Nós estamos para ajudar a comissão, nós somos mais um apoio para as decisões a serem tomadas, tanto da comissão técnica quanto da diretoria. São dois papéis que a gente precisa exercer. Então, você precisa adaptar ao que o seu treinador acha relevante, ao que o clube acha relevante. Então, você tem o reconhecimento de padrões dentro daquilo da filtragem que você faz para o seu treinador. Não adianta eu fazer um relatório de 30 páginas, 40 páginas, que relevante para o treinador são 3 e para o clube são 4. O resto todos não tem tanta relevância ou são informações que nem lidas vão ser. Nosso papel é dar suporte a toda a comissão técnica. Então, a gente faz trabalho para o treinador, a gente produz relatórios do adversário, para o treinador, para o auxiliar técnico, assim como a gente precisa produzir material para os goleiros, para o preparador físico, o fisiologista,
seja desde um sprint mal dado ou muito bem dado de um atleta. Poxa, o atleta estava esperando de lesão e começou a marcha dele está diferente. Então, a gente precisa fazer todo esse material. Você precisa conectar a sua comissão técnica. E essa comissão técnica, no final das contas, é quem você vai trabalhar no dia a dia, é quem você vai estar ajudando, e é seu papel fazer isso tudo. A produção de cada relatório, na minha visão, ela precisa ser única. Por quê? Ela tem toda uma questão contextual. O que interessa no final, e claro, com o calendário que a gente tem, você tem que selecionar os jogos que você vai analisar. Porque não adianta você selecionar jogos de um time que vai jogar contra você no mata-mata, e aí você vai pegar o jogo que teve dele no estadual, que ele já estava classificado, no campeonato nacional de pontos corridos, que ele já estava no meio de tabela, sem lutar muito por vaga em lugar nenhum, e você pegar esses dois jogos e falar que é um padrão da equipe que vai jogar um mata-mata contra a sua equipe. Então, assim, para mim, a análise contextual, você entender o contexto de jogo é o principal. Você precisa não prever, porque a gente nunca consegue prever, mas você precisa entender o contexto daquele time para saber melhor o que pode vir a acontecer, pensando numa análise de adversário, entendeu? Porque, assim, os números por si só não funcionam. Eles só funcionam quando a gente dá significado a eles. Então, você pode ter o que a gente chama de grande lago de dados, entendeu? Que tem N números, N informações por zona de campo, o campo dividido em 36 zonas, e o que fazer com aquilo? Você precisa entender, aquele número te diz o quê? E outra coisa, eu tenho um significado, eu dou um significado ao número, que você pode dar um significado àquele número, àquele diferente, mas, de toda forma, o que importa no final é o significado que damos, entendeu? O que faz diferença, não só para o analista, mas para profissionais de futebol em geral, são as conexões feitas. E o que são essas conexões feitas? São conexões de diferentes áreas que você pode vir a imaginar dentro da sua perspectiva profissional, da sua função, mas a conexão que você faz entre as áreas que é o grande segredo. E eu acho que a diferença do analista para o produtor de relatórios é simplesmente essas conexões que ele consegue fazer.